Vamos lá, Provérbios 1, 22. Bom, primeira coisa, a gente hoje vai meditar sobre o que é a insensatez, né? E a primeira coisa que a gente tem que saber é que insensatez, no livro de Provérbios, insensatez é o oposto de sabedoria, tá? Os insensatos são pessoas que estão habitualmente tão fora do contato com a realidade, com as coisas, que elas acabam tornando a sua própria vida muito difícil, tá? E a vida das pessoas que estão ao seu redor também muito difíceis, né? Pelas decisões tomadas, porque tomam decisões sem analisar o todo, sem ter noção daquilo que está à sua volta. Então, essa pessoa é tida aqui no livro de Provérbios como uma pessoa insensata, tá? A insensatez aqui nesse versículo apresenta, no livro de Provérbios, especificamente aqui nesse versículo, ela é algo que é progressivo. Ela começa chamando a pessoa de nécia, sim, a palavra nécia pode ser traduzida por nécio ou por simples, né, uma pessoa ingênua. Isso evolui para o escárnio e, por fim, ela é classificada como louca, como se tivesse aí três níveis aí de falta de sabedoria, de bom senso, de insensatez, tá? E o versículo, então, 1, 22, vai dizer para nós assim, Provérbios 1, 22. Até quando, honestos, amareis a necessidade? Não sei se fala assim, é isso mesmo, Érica? Necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. É interessante que o texto começa com um apelo aos ingênuos, né, os nécios, os simples, para que não rejeitem a sabedoria nem a repreensão, tá? E ele começa dizendo exatamente assim, até quando? Traz uma ideia de que essa pessoa que hoje é ingênua, que evolui para ser um escarnecedor, um zombador, e depois chega no ponto da loucura, que essa pessoa, esse jovem aí, rejeitou, enquanto era menor, o ensinamento dos seus pais. Ele cresceu, tá? E agora ele preferiu continuar dentro desse patamar de ingenuidade, de não conseguir resolver as suas coisas. Tá? O que ele vai colocar para a gente aí é exatamente isso. A gente tem que evitar que esses passos sejam dados para que isso não evolua, para que a gente não venha a ser classificado, conforme a palavra de Deus, como alguém louco, aí, né, tolo. Nós não vamos ver os três hoje juntos, né? Essas três classificações, só vai dar tempo da gente ver duas, porque elas se dividem, então a gente precisa ver isso com mais cuidado. Tem três tipos aí de tolos que são mencionados nesse versículo. O primeiro deles, a palavra é petit, que é traduzido nessa tradução que eu coloquei aqui como nécio, mas você vai encontrar essa mesma palavra traduzida por simples, ingênuo e nécio, uma dessas três, tá? Elas têm o mesmo, são sinônimos. Quem é esse cara? Olha, são aquelas pessoas que não têm conhecimento, não têm discernimento, tá? Os simples, esses ingênuos, são pessoas que não têm competência. Essa palavra fala de uma classe inteira de pessoas espiritualmente não instruídas, que pouco sabe sobre o temor do Senhor, ou então simplesmente, mesmo que conheçam, não praticam o temor do Senhor na sua vida diária, e mais do que isso, essas pessoas amam a imaturidade, são adolescentes espirituais permanentes. Eles têm falta do conhecimento de Deus na sua vida. A primeira descrição aí, então, é os simples. O que é o simples? Os simples são pessoas facilmente conduzidas e influenciáveis. Provérbios capítulo 15, verso 14, fala deles. Você vai encontrar esse simples traduzido também por inexperiente.
Provérbios 14, 15 diz: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem aonde pisa. Tá? Eles são, os simples, são influenciados, se deixam influenciar por qualquer coisa, se impressionam por qualquer coisa que se mostre dramático ou espetacular, ficam deslumbrados com as coisas que são colocadas ao redor deles. Geralmente são pessoas que são carentes de aprovação e são facilmente enganadas por pessoas que têm personalidade mais forte, tá? Elas podem ser preguiçosas intelectualmente, tá? Ou seja, em vez dela se dispor a buscar uma resposta, entender o que está acontecendo, ela vai procurar alguém que resolva por ela. Ela vai procurar alguém que lhe diga o que deve fazer. Então, ela prefere que alguém fale para ela o que é que tem que ser feito do que ela preferir pensar sozinha, tá? Eles também podem cair, são pessoas que podem cair naquele esquema de enriquecimento rápido, porque se ela prefere que os outros pensem por elas, então é muito fácil dela cair nessas ciladas. Quer ver? Abre sua Bíblia aí. Vou pedir para a Sheila abrir em Provérbios 12, 11, e vou pedir para o Carlinhos abrir em Provérbios 21, 5. Provérbios 12, 11. 12, 11. E o Carlinhos 21, 5. Isso. Pode ler, Sheila. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Não tem juízo. NVI. Provérbios. NVI, isso mesmo. Ok. Tá. 21, 5, Carlinhos. Ok. Na linguagem de hoje, diz assim: quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Ótimo. O que esses dois versículos estão falando? De gente que, ao invés de se empenhar num trabalho árduo, planejar para poder produzir e crescer, estão querendo caminhos mais fáceis. O versículo que a Sheila leu, 12, 11, vai dizer de gente que vive pensando, sonhando, é o sonhador, e essa pessoa ali não tem juízo, não vai conseguir fazer muita coisa na vida. E o que o Carlinhos está falando é que é aquele que tudo quer fazer rápido para poder ter lucro, esse aí vai acabar perdendo as coisas, vai passar necessidade, né? Eu vou pedir para a Cida ler para mim, abrir para mim Provérbios 14, 18. Provérbios 14, 18. E vou pedir para o Josias, Provérbios 19, 25, porque são duas coisas aí que a gente vai ver que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Provérbios 14, 18, a gente vai ver que essa simplicidade, essa ingenuidade pode ser herdada. Olha o que diz aí, 14, 18, lê para a gente. Quem é que está com 14, 18? Sou eu. 14, 18. Isso. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Olha lá, os simples, os inexperientes herdam a estultícia, na minha tradução está insensatez, são sinônimos também. Tá? E o conhecimento é coroa dos prudentes, ou seja, se a gente não tomar cuidado, essa preguiça de pensar, essa se impressionar com tudo, essa carência de aprovação em tudo que a gente faz, a gente acaba passando para os nossos filhos, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Josias, 19, 25. 19, 25. Açoita o escarnecedor, e o simples tomará aviso. Repreende ao entendido e aprenderá conhecimento. Olha lá, tem jeito, tem correção? Tem correção. Né? A disciplina é a correção que se precisa para que isso seja evitado, para que essa pessoa que é classificada como ingênua, sem prudência, simples, inexperiente, para que ela possa crescer e possa se transformar numa pessoa madura aos olhos de Deus, né? Conhecedora
da sabedoria. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você se acha uma pessoa inexperiente, ingênua, simples? Não precisa responder para a gente aqui, mas eu vou fazer outras perguntas aqui e você vai me dizer, vai pensando aí, vai ponderando como é que está o seu raciocínio. Olha lá. O homem simples estão satisfeitos comendo, trabalhando, jogando e dormindo. A sua vida consiste basicamente de se levantar e trabalhar, comer, relaxar e ir para a cama. Você se satisfaz apenas com isso ou você acha que tem mais coisa para você viver? Você deixa que os outros analisem as suas questões e forneçam as respostas para você, ou você junta informações e você toma as suas decisões? Os problemas complexos, mais difíceis, deixam você intimidado, você fica sem saber como resolver? Se a sua resposta é sim para mais de uma dessas ou mais de uma dessas perguntas aí, talvez você precise, então, buscar um pouco mais de sabedoria, porque você pode estar sendo enquadrada nessa categoria aí de pessoas simples, tá? Lembrando que aí os simples, aqui até então, é só com pouco conhecimento, a tradução poderia ser inexperiente, ingênua, que carece de um pouco mais de informação, um pouco mais de cuidado para não se deixar levar pelas situações, né? Não se deixar influenciar pelas coisas. Mas essa palavra que nós colocamos aí, o petit, ela tem uma tradução de simples, ingênuo, mas ela tem também uma tradução que é um pouco mais pesada, que é o nécio. Quem é o nécio? Olha só. O nécio, ele é traduzido por ignorante, estúpido, incoerente, tá? Aquele que carece de um firme critério moral e se deixa arrastar facilmente pelo mal. Olha lá que coisa complicada. Eu vou pedir para o Ediel ler Provérbios 7:7. Vou pedir para a Alessandra. A Alessandra está com a Bíblia na mão. Aí está no celular, lê. Está com a Bíblia, ótimo. Então, abre em Provérbios 8:5. E vou pedir para Sheila abrir em Provérbios 9, de 4 a 6. Então, o Ediel primeiro, Provérbios 7:7. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Vi entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo. Olha lá. Falto de juízo, por isso que ele está classificado aqui como nécio, alguém que você olha e fala, esse cara não tem juízo, não tem condição de uma pessoa dessa ter juízo. É isso tá? mesmo. E nesse ponto, a gente não está falando de criança, a gente está falando de adulto que está agindo como criança, por isso que é o sem juízo. Tá? 8:5, acho que é a Alessandra, né, que ficou. Liga o microfone, Lê. Aí. Aprendei, ó simples, a prudência, entendei, ó loucos, a sabedoria. Ótimo. Então, o 8:5 está falando, olha lá, na tradução que eu tenho, entendei, ó simples, a prudência, e os nécios, entendei a sabedoria. Então, para os simples, o ingênuo, o inexperiente, é preciso começar a aprender a ter prudência. Mas para o nécio, esse que tem carência de critério moral, ele tem que aprender a ser sábio. Tá? Provérbios 9, de 4 a 6. Sheila. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez, e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Isso. Quem é que está fazendo esse convite? A própria sabedoria está fazendo esse convite. Ela está falando, olha, vocês que são inexperientes, vocês, até os nécios, ele está falando, você que é falso de senso, né? O nécio aí. Tá? Ela faz um convite, vinde a mim, bebei o vinho que eu preparei. Ele está falando, bebam da sabedoria, absorvam a sabedoria, né? Entendam, tenham mais conhecimento, deixem de ser insensato para poder viver e andem pelo caminho do entendimento.
tá? Essa palavra, então, petit, até quando nécios, tem dois níveis aí de pessoas que são nécias, né? De necedade. O ingênuo, aquele classificado como ingênuo, inexperiente, e o nível mais baixo ali, mais profundo, aliás, que está ligado aí à falta de caráter. Né? Lembra que eu falei que aqui nesse versículo ela vai descendo os degraus, então ela começa com ingênuo, agora ela está falando que esse ingênuo não é só ingênuo, ele pode evoluir para uma questão de um caráter mais reprovável, e aí ele evolui para o terceiro passo, que é a palavra aí hebraica é lesim, que é zombador, escarnecedor. Zombadores são pessoas arrogantes que desprezam aqueles que procuram corrigi-los ou ensiná-los. Eles são atrevidos, rebeldes e teimosos. Aquele que fala, o zombador, o lesim, é aquele que fala mal da pessoa, que tenta ridicularizar a pessoa. Ele procura encontrar, desprezar aqueles que estão criticando ele, que procura corrigi-lo em alguma coisa, faz uma crítica no sentido de melhorar a pessoa, e ele não recebe a crítica. O que ele costuma fazer? Ele olha para aquela pessoa e ele aponta um erro dela. Então, é como se olhasse, o pastor Rogério vai corrigir, e ele fala, o que esse barrigudo está falando aí para mim? Entendeu? Ele tenta destruir as características físicas, pessoais, porque ele quer, no fundo, rejeitar o conhecimento. Tá? Essa pessoa é a zombadora. Provérbios 21:4 vai dizer assim: o vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Ou seja, ele é orgulhoso, ele acha que ele é melhor do que os outros, por isso ele não precisa ser corrigido. Aliás, ele se sente acima de tudo, é muito presunçoso, aquela pessoa que a gente costuma dizer que é dona da verdade, né? Os escarnecedores chegam a zombar de Deus e não têm respeito por nada. Por isso que o Salmo 1 vai falar para a gente, vai dar um conselho. Como é feliz aquele que não segue no conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores, dependendo da sua tradução. Olha que até aqui no Salmo 1 é o terceiro estágio, é o último estágio aí, né? Não segue no conselho dos ímpios, então ainda está andando. Aí depois ele fala, não imita a conduta de pecadores. E depois ele fala, depois que você ouviu o conselho, depois que você imitou a conduta, o último passo então é se assentar na roda dos escarnecedores. Né? E o Salmo 1 vai falar, não faça isso. E aqui em Provérbios vai falar, mude o seu procedimento. Né? É certo que algumas coisas, irmãos, precisam ser criticadas, e a gente vê a ironia, até mesmo muitas vezes a gente encontra essa ironia até nos textos bíblicos. Quer ver uma coisa? Os irmãos se lembram da Torre de Babel, não é? A Torre de Babel, uma grande construção feita pelos homens, e aí Deus registra assim no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos de 3-5. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Olha a ironia no verso 5. Lembra que essa torre grande que os homens estão falando aqui, que vai chegar no céu? Aí Deus fala assim para eles no verso 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Deus está sendo irônico, ele está falando, os homens estão falando que fizeram uma torre enorme que vai chegar no céu. Mas para poder Deus ver, ele teve que descer do céu, de tão pequeno que era lá de cima. Ele teve que chegar perto. Não é nada, ele está zombando. E a gente vê a ironia nos textos da palavra, quando Deus coloca o projeto da aliança, né, dessa aliança, que vai resultar na vinda de Cristo, na mão de um enganador, como Jacó.
Deus escolhe Jacó para, a partir de Jacó, fazer uma aliança com o homem. Deus manda Moisés, que era pesado de língua, para ser o homem que vai falar com Faraó. Deus saúda Gideão assim, ó, homem forte e valente. Mas Gideão estava escondido, com medo dos midianitas chegarem, né? Ele escolhe Jessé, que é o menor filho de Davi. Ele escolhe Davi, que é o menor filho de Jessé, para lutar contra um gigante. E há uma razão para isso, irmãos, é mostrar quem realmente estava agindo. Deus escolhe os loucos para envergonhar aqueles que se acham sábios. Mas ele continua falando, não se assente na roda dos escarnecedores, porque sentar-se à roda dos escarnecedores é fazer do cinismo, da zombaria, uma prática cotidiana, algo que está no seu dia a dia, e isso é reprovável por Deus. A zombaria habitual endurece a pessoa e envenena os relacionamentos com aqueles que estão em volta. Ninguém dá conta de ficar do lado de gente que vive zombando dele o tempo todo. Você vive está perto da pessoa e a pessoa tem sempre uma crítica, tem sempre uma palavra para te menosprezar, para te botar para baixo. Ela está sempre certa e você está sempre errado, né? A gente vive numa era de desconstrução da imagem das outras pessoas, dos opositores em forma geral, né? Se faz escárnio, se faz zombaria, se dificulta um discurso que leva a um diálogo, um consenso, né? E muitas vezes isso acontece nas redes sociais, principalmente porque a gente está protegido, achando que lá eu posso falar, eu posso dizer, e nada vai acontecer, e todo mundo sabe, mesmo que pense assim, todo mundo sabe que isso não acontece assim. Nós devemos resistir a essa pressão cultural para não nos tornarmos zombadores, porque na hora que a gente se habituar a ser zombador, a gente vai estar sentado à roda dos escarnecedores, e não é isso que Deus quer para o seu povo, para nós, seus servos. Você é um zombador? Olha lá. Você se irrita com aquelas pessoas que te corrigem? Você procura falhas naqueles que te repreendem para justificar a sua posição? Você faz isso? Eu fiz isso, mas é porque você fez, né? Você se vê mais sábio do que aqueles que estão em posição de autoridade sobre sua vida? Você zomba dos seus pais, ou dos seus professores, ou do seu chefe, simplesmente porque você discorda deles? Né? Você se acha melhor do que os outros? Porque se for, há uma possibilidade de você estar descendo mais um passo, não só de ingenuidade, do simples para o nécio, mas também você pode estar descendo agora do nécio para o lesim, o escarnecedor, o zombador, né? Mas eu quero encerrar esse trecho de hoje dizendo que há esperança, e essa esperança não deve ser rejeitada. Provérbios, capítulo 1, versículo 33, vai dizer: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem o temor do mal. Há esperança, não importa em que nível você esteja. Se você der ouvidos ao Senhor, há uma resposta de Deus para a sua vida. Basta ouvir a sabedoria, dar ouvidos à sabedoria de Deus, à sabedoria divina, que nos leva até Jesus, e passarmos então a viver plenamente na presença de Deus. Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 18, vai dizer: quem é o sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão
e toda espécie de males, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Hoje nós vimos aí duas palavras que trazem na tradução 3 significados: os ingênuos, inexperientes, depois os nécios, e por fim nós vimos os zombadores. Na semana que vem nós vamos aos tolos, que é o último tópico desses 3 passos aí que o versículo 22 vai nos dar. Mas esses 3 passos o tolo é aquele que vai trazer também 2 níveis de tolice, se a gente pode dizer assim, né? E que nós vamos precisar de olhar com mais cuidado. Mas hoje basta nos pensar se nós estamos sendo ingênuos, se nós estamos sendo nécios, ou se a gente já está no nível de zombar, achando que nós somos melhores do que aqueles que estão ao nosso redor. Eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos e lhe convidar a considerar como está a sua caminhada. Será que nós estamos nos achando sábios demais? E hoje a gente, ao ver esses 3 pontos, a gente fala, não, eu acho que em alguns momentos da minha vida eu estou sendo inexperiente ou ingênuo, talvez eu esteja sendo nécio, não esteja dando ouvidos que deveria, tendo prazer em continuar sendo ingênuo, sem querer amadurecer, né? Ou então, não, eu já estou, em alguns momentos eu estou exagerando nesse ponto de estar zombando das coisas, daqueles que querem me trazer experiência de vida, me fazer crescer sabedoria, me trazer sabedoria. Então, vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença e queremos Te pedir, a Deus, que o Senhor abra os nossos olhos e nossos ouvidos, a Deus, àquilo que o Senhor tem a ensinar para cada um de nós. Não queremos, Senhor, sermos achados, a Deus, nem como tolos, nem como nécios, nem como zombadores. Mas queremos, Senhor, buscar sabedoria, que ela é nos ofertada gratuitamente. Está disponível, Senhor, a nós diante do Teu trono. Então, Senhor, nos ajuda a não sermos achados como insensatos, mas que possamos caminhar como pessoas que têm bom senso, que dirigem a sua vida, que caminham, que fazem as suas escolhas, ó Deus, pautados na sua vontade, na sua orientação, na sua palavra. Toma-nos em tuas mãos e nos dá condições de sermos sábios também aos teus olhos. Em nome de Jesus. Amém.